Esta é a entrevista na íntegra com o epidemiologista, professor titular da Escola de Medicina e diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, Paulo Lotufo, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 5 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas conversas aqui na série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Estamos concluindo o primeiro ciclo em que a gente vai falar especificamente sobre saúde e pandemia, e agora eu encerro as nossas conversas com a presença do epidemiologista Paulo Lotufo, professor titular da Escola de Medicina e diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP. Professor, quero primeiro agradecer imensamente ao senhor por aceitar o convite para esse bate-papo no meio de uma agenda tão apertada e dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo aqui à nossa série. Obrigado, é sempre um prazer poder esclarecer a todos sobre essa situação bastante complexa que nós estamos passando. Pois é, professor, eu queria então, já a partir do conhecimento do senhor, né, dos estudos sobre a questão da mortalidade, que nos falasse um pouco sobre o perfil da mortalidade da população brasileira, pensando em dois momentos, né? O que a gente tinha, qual era a realidade brasileira até o final ali de 2019 e o que muda e se muda esse perfil a partir da chegada da Covid-19 aqui no nosso país e da instalação da epidemia e compondo o quadro pandêmico global de Covid-19, né? Como isso se reflete ou se reflete no excesso de mortes por aqui? Olha, nós temos no Brasil até 2019 um padrão que não era muito distinto de quase a maior parte dos países. Então, a maior parte da mortalidade por doenças cardiovasculares, depois pelos cânceres, doenças respiratórias, e dependendo do local, né, nos homens mais jovens, nós tínhamos as causas externas, basicamente acidentes e homicídios. Com a pandemia, pelo SARS-CoV-2, nós tivemos uma modificação importante, obviamente, né, porque nós tivemos um aumento brutal da mortalidade, quer dizer, entre 15% a 18%. Só para o ouvinte ter uma ideia, ano a ano, a mortalidade fica entre menos 0,5% e 1,5%. É o que varia. Tem até ano que se morre menos do que no ano anterior. Mas nós tivemos 2020 em relação a 2019, 16% no Brasil a mais de morte. É uma coisa muito grande decorrente da Covid. Então, isso é um impacto muito grande na mortalidade geral. Por outro lado, nós temos, né, a realidade de que os fatores que levam às doenças cardíacas, aos cânceres, continuam presentes e, passada aí a pandemia, nós vamos retornar a ter o mesmo padrão. Professor, agora, além da questão do excesso de mortes que o senhor aponta por Covid-19, já existe uma análise sobre, o senhor pontuava aí outros fatores, né, que ficaram à margem do debate sobre saúde nesse período que a gente vive, né, de emergência sanitária por conta de uma doença específica, né, decorrente do novo coronavírus. A gente teve como consequência aí a questão
parte de negligência no atendimento a outros casos, né? O atraso ou mesmo o atraso da população na busca por serviços de saúde, justamente pela dificuldade de acesso, já que esse atendimento estava, né, sobrecarregado com casos de Covid-19. Quais as implicações? Queria que o senhor nos falasse disso, hein? Olha, o raciocínio que nós temos em relação a isso, né, é a mesma coisa se você estivesse num local onde ocorresse uma catástrofe natural, um furacão, um terremoto. Então você tem uma destruição dos serviços de atendimento. E com isso, as doenças que não teriam nenhum tipo de problema no seu atendimento passam a ter um retardo e muitas vezes uma letalidade desnecessária. É isso que aconteceu no mundo inteiro. Quer dizer, além de você ter a morte pela própria Covid, que pode ser por pneumonia ou por levar alterações cardíacas, nós tivemos também a mortalidade ocasionada pela incapacidade, muitas vezes, de se fazer o atendimento a doenças que não teriam nenhum problema em outros momentos, né? Esse é um fato bastante importante. Diga-se de passagem que em algumas cidades do Brasil isso não foi tão grave como aconteceu em outros países. Uhum. Agora, isso tem repercussões, pensando no futuro, não falo da Covid, mas dessa deficiência no atendimento de outras doenças? Olha, é assim, nós temos, quer dizer, nós temos duas situações distintas. Uma são aqueles casos graves que a intervenção médica consegue alterar a história natural. De certa forma, isso, ao menos em São Paulo, está praticamente vencido. Nós estamos conseguindo responder a essa necessidade, até porque várias ações não pararam, né? O atendimento ao câncer não parou, né? Continuou existindo. Esse é um ponto. O outro ponto que passa a acontecer é o seguinte: são aquelas doenças, né, que não levariam à morte imediata, mas se não passarem a ser atendidas, né, se prolongarem muito, haverá sequelas importantes. Como é o caso das cirurgias oculares, por exemplo, que se torna um problema. E existe a outra, que são as cirurgias da vesícula, que nós já estamos vendo como sendo problemático, porque elas não tinham a gravidade do câncer, mas com a demora passam a ser um problema. Outro fato que passou a existir foi que as unidades básicas de saúde estão se dedicando ainda praticamente somente à Covid. E elas fazem outras atividades muito relevantes, que são todas as vacinas e também o controle das endemias, como é o caso da tuberculose, e também controle de fatores de risco, hipertensão, diabetes. Quer dizer, tudo isso daí passa a ter um problema relativamente sério, né, para a gente recolocar dentro para a volta das atividades programáticas. Uhum. E a gente pensando no mundo pós-pandemia, né, professor? Mas agora, nesse momento em que a gente grava essa conversa, o mundo está de olho no que pode vir a ser, né, ou nas consequências, no comportamento dessa nova variante de coronavírus, a Omicron, que, segundo alguns estudos recentes e preliminares que eu li na imprensa, enfim,
apontam para um potencial grande de uma nova busca demasiada pelo atendimento da saúde pública, né? Sem Isso, dúvida, quer dizer, toda vez que você tem, né, o novo aparecimento aí, né, o novo pico aí da pandemia, da epidemia, você vai ter esse problema. Mas não é só a Ômicron não que está preocupando, né? Nós temos uma preocupação muito grande agora aqui no Brasil, que está sendo a epidemia de gripe que nós estamos passando, né? O Ministério da Saúde não está dando, não está assumindo isso, né? Mas é evidente que tem. Nós estamos com dezembro é um mês onde várias doenças inexistem. As enfermarias de pediatria costumam sempre ficarem vazias nesse período. Hoje elas estão lotadas, né, com a influenza que está aí passando no país inteiro. Então essa é uma questão que nós vamos ter que repensar muitas coisas, né, de como podemos fazer para evitar o máximo das doenças infecciosas respiratórias que estão representando um pedágio de vidas muito grande em todo mundo. Uhum. Bom, falando de Ministério da Saúde e de planejamento, né, e de análise sobre cenários, o senhor, como pesquisador, professor, como avalia os efeitos da pandemia sobre a universidade brasileira, a pesquisa no Brasil e a interação delas com o sistema de saúde, com a gestão pública, hein? Olha, todo momento de crise aparecem as pessoas se revelam e as instituições também, né? Então ficou muito evidente a força de algumas instituições do ponto de vista de apresentação de pesquisas, de propostas, né? E outras nem tanto, né? Até com uma tendência a um adesismo a propostas vindas do governo federal. Então é isso que aconteceu. Mas o que todo o sistema de pesquisa de ciência no país está sofrendo não é decorrência da pandemia, mas da política deliberada de não financiamento tanto da pós-graduação como das pesquisas em si. Esse está sendo, quer dizer, a crise da CAPES, do CNPq, é a maior ameaça que nós estamos tendo no atual momento. E a solução disso é investimento, né, professor? Não tem muito para onde correr, né? Olha, é o seguinte, quer dizer, existe uma política muito bem premeditada desde o início, que era a de que era de se evitar o fortalecimento da atividade acadêmica, científica, né? Isso, para mim, é evidente. Bom, professor, voltando especificamente para a Covid, já se cunhou o termo de Covid longa, né? Eu queria saber do senhor quais são as características, né? O que se imagina de características desse conceito e o que a gente já sabe, quais as implicações, ou que se projeta de A implicação. questão da Covid longa é bastante interessante, né? É um motivo de muito estudo. Não é uma novidade essa questão das doenças virais agudas levarem a problemas crônicos, né? Existe, por exemplo, casos relacionados da mononucleose infecciosa, levando a isso, toxoplasmose, e mesmo da influenza, que leva a pessoa a ter um sintoma de fraqueza, fragilidade persistente, né? Então é isso que nós estamos observando. Outros aspectos ainda vão demorar para a gente compreender se são realmente relacionados aí à Covid.
aumento da incidência de diabetes, aumento do insuficiência renal, né? Tudo isso daí é bastante ainda em discussão, mas é realmente uma preocupação grande que a gente tem. Porque isso pode, enfim, ajudar a colocar mais peso sobre um sistema público de saúde que já é sobrecarregado, né, professor? Sem dúvida, né? Quer dizer, essa é a questão. Quando a gente fala o sistema público, eu até gosto muito de falar no sistema em geral, porque mesmo sendo privado, né, o atendimento por convênios, isso daí tem um custo que termina, de certa forma, sempre aí nos cofres públicos, né? Lembrando que existe uma desoneração fiscal para os gastos em saúde, né? Então, a pessoa que está utilizando um plano de saúde, ela, no imposto de renda de pessoa física, ela acaba tendo alguns descontos, ou seja, o erário deixa de receber uma parte aí do imposto por causa disso, né? Então, a sociedade como um todo está pagando caro pela epidemia, né? E vai continuar pagando ainda. Uhum. Professor, pensando então no cenário que a gente tem hoje, né, e tínhamos antes da chegada da Covid-19, pensando no planejamento da saúde para o país, o que o senhor vislumbra como principais desafios e o que eles geram em termos de demanda por políticas públicas ou por aprimoramento de políticas Olha, públicas? uma das coisas que para mim ficou evidente é que nós temos um modelo de urbanização no Brasil, em vários outros países, né, que precisa ser radicalmente modificado, né? E isso é uma base da política que a gente sempre se nega a discutir, né? Toda vez que tem eleição municipal, vários pontos entram em jogo, mas nunca como que a cidade irá se organizar. Então, o primeiro ponto que eu coloco na questão das cidades é a necessidade de que hajam áreas livres, abertas, né, para que a população possa circular à vontade. Então, nós precisamos muito mais de parques, praças, do que de shopping centers, né? Essa é uma coisa muito importante. Esses locais precisam propiciar atividade física. Melhor fazer ali do que ficar pagando academias, que depois as pessoas não vão frequentar. Então, esse é um ponto muito importante, que é da distribuição da cidade. Outra questão que precisa ser cada vez mais mostrada é que não adianta fazer o famoso minha casa, minha vida, meu fim de mundo, né? Construir conjuntos habitacionais que nem foram construídos em São Paulo, né? O conjunto Tiradentes, no extremo da Zona Leste, José Bonifácio, 1, 2, são muito distantes, enquanto você tem áreas centrais com serviços muito mal ocupadas, que poderiam ser adensadas, e é onde essas pessoas trabalham. Com isso, a mobilidade urbana diminuiria. A Covid mostrou, né, que o determinante principal foi muito mais a mobilidade do que as condições habitacionais. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a arquitetura, né, predial, aí ela vai ter que sofrer um grande baque, né, mudar, para que nós tenhamos edifícios, prédios, instalações em outras condições diferentes das atuais. E eu começaria pelas escolas, né? Quando houve a epidemia do H1N1, eu coordenei os esforços aqui na USP, e foi o momento que eu me conscientizei que não existia praticamente nenhuma escola adequada, considerando as necessidades de ventilação, né? E agora se comprovou isso. Então, são modificações
que nós vamos ter que fazer. Nós temos que mudar, né, como nós vivemos. Né? Essa é a grande lógica de tudo. Além disso, há outros fatos que vieram para ficar, como é a questão do uso de máscaras. Né? Não estou falando do uso de máscaras como estamos fazendo no atual momento, né? Nas ruas, em todos os locais, mas nos ambientes fechados, com permanência por muito tempo, são mais do que indicados. Por exemplo, os voos internacionais que nós temos, todos devia ser obrigatório o uso de máscaras para sempre, né? O transporte público também, porque as pessoas ficam muito próximas uma da outra, a chance de contaminação é grande. Então, eu defendo isso de uma forma que vai ser definitiva. Uhum. Ou seja, pensar muito no que vem antes do indivíduo precisar recorrer a um sistema de saúde, né? Exatamente. Pelo seguinte, nós temos uma situação, né, onde os determinantes da doença, eles são prévios ao próprio indivíduo, né, ao interesse do indivíduo. Eles estão muito ligados à forma como a pessoa como a sociedade está organizada. Quem já esteve no Japão, Coreia, tem uma sensação às vezes meio estranha pela quantidade de pessoas que andam de máscara por lá, né? Isso antes da pandemia. Por quê? Lá existe uma conscientização. Se eu dou 2 espirros, eu não vou ficar andando na rua para contaminar os outros. Eu vou trabalhar, mas eu coloco máscara. Eu trabalho com máscara, eu ando com máscara. Né? Esse é um grande exemplo, né, que talvez até explique por que a pandemia não teve a gravidade nesses países. Né? Porque já existia esse tipo de conscientização. Uhum. Agora, professor, já encaminhando para o fim da conversa, pensando no sistema de saúde como um todo, pensando mais especificamente também no SUS, o que o senhor vislumbra de desafios? Como o senhor avalia que o nosso sistema de saúde encarou a pandemia, ou vem encarando a pandemia? O que ficou de lição de necessidade de aprimoramento ou de... Sim. Olha, em primeiro lugar, né, o SUS, que foi uma criação da Constituinte de 1988, e depois teve a lei que regulamentou, de 1990, mostrou a fortaleza que é você ter essa estrutura tripartite, né, nas 3 esferas de governo. Isso aí se mostrou muito forte e impediu que o governo federal tivesse força para impor a conduta deles. Né? Por outro lado, nós temos, na verdade, 6 mil SUS, né, que são equivalentes aos 6 mil municípios. Salvo engano, 20% dos municípios brasileiros têm menos de 5 mil habitantes. Né? Não tem condição nenhuma de ter um sistema. E aí, o que para mim se tornou assim obrigatório, né, é a existência que eu chamaria assim da ANVIP. Né? Nós temos a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Nós precisamos ter uma agência de vigilância epidemiológica, mas que fosse uma agência de Estado, né, independente do governante de ocasião. Né? Essa ANVIP, ela teria muito mais... Se ela existisse e estivesse funcionando, ela teria antecipado muito das coisas, dado as orientações corretas, as prioridades de vacinação, para que os estados e municípios atuassem de uma forma mais racional. Tá? Então, para mim, esse é um dos grandes objetivos aí dos próximos tempos, né, que é a criação dessa agência nacional que vai poder conversar com tanto o estado quanto o município. E para encerrar, professor, um tema que, enfim, vem naturalmente chamando atenção e muito em voga é a questão da vacinação e, por outro lado, dos movimentos anti-vacina.
No Brasil, a gente teve uma adesão grande à vacina contra a Covid-19, contra o novo coronavírus, mas outras vacinações, outras campanhas de vacinação já consolidadas historicamente sofreram no passado recente retrocessos. Como o senhor vê essa questão da vacinação e dos movimentos de antivacina aqui no país? Olha, os movimentos anti-vacina no Brasil, eles são insignificantes, né? O único lugar onde teve uma coisa muito grande foi no Acre, com a vacina para o papilomavírus, né? Que gerou uma polêmica imensa, né? E existem pessoas aí, né, ultraconservadoras que são contra a vacinação para o papilomavírus, que é a saída para o fim do câncer de colo uterino, porque isso daí estimularia a atividade sexual precoce, né? Uma enorme bobagem. Mas no restante não houve a redução vacinal, ela tem alguns fatores. O primeiro fator é que foram se acrescentando tantas vacinas, o calendário ficou muito confuso e atrapalhado para quem estava executando, né? É interessante que não só nas unidades básicas de saúde, até nas clínicas de vacinação privada, os meus colegas relatam isso. Esse é um fato. Houve, por outro lado, também uma redução nas UBSs dos horários de atendimento em alguns municípios, né? E aquela questão que a gente sempre fala, os pais vacinam aos sábados, né? E o posto está fechado. Então, quer dizer, precisaria ter uma fórmula de que pelo menos uma vez ao mês se abra aos sábados para fazer a vacinação, para completar o calendário das crianças. Esse é um ponto. A outra coisa também que a gente pode pensar muito é de se fazer a vacinação também nas escolas, né? Essa é uma outra possibilidade que pode ser feita, embora eu considere um pouco mais complexa. Teve um outro fator que atingiu um setor mais rico da sociedade, que houve um modismo aí de alguns médicos, alguns pseudopediatras aí, que começaram a colocar outras alternativas à vacina, né? Isso daí teve um impacto, mas muito localizado em algumas cidades e nos estados mais ricos. A população brasileira, ela é francamente favorável à vacina, né, que respondeu isso. Tanto que existe uma piada, né, que o Brasil é o único país onde existe o anti-vaxxer que tomou a primeira, a segunda e a terceira dose. Né? Professor Paulo Lotufo, professor titular da Escola de Medicina e diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, quero mais uma vez agradecer ao senhor pela gentileza de atender o nosso convite para esse bate-papo. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.